Lucas, capítulo 9, versículo de número 57 a seguir. Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Está escrito: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Com a mão sobre o coração, diga comigo assim: fala comigo, Deus. Eu quero ouvir sua voz. Que o meu coração esteja aberto para tudo que o Senhor tem para mim. Amém. Queridos, eu quero falar com os irmãos essa noite sobre o preço da chamada. O preço da chamada. Quando nós falamos a respeito de chamada, biblicamente falando, existem dois tipos de chamada. O primeiro tipo de chamada é único, é individual e é específico. E nós vemos esse tipo de chamada que é único, individual e específico em alguns textos ao longo da palavra de Deus, e em mais especificamente Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, que diz que Deus deu primeiramente uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas e outros a pastores e mestres. Como também em Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, quando nós vemos a instituição do ministério da diaconia, o ministério dos diáconos, que tem por objetivo zelar pelas coisas físicas da casa de Deus. Mas existe também um segundo tipo de chamada, e este segundo tipo de chamada é coletivo, é geral, é uma convocação para todos. E nós vemos este tipo de chamada em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando a Bíblia diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então existe uma chamada específica e existe uma chamada geral. E quando nós dizemos isso, nós podemos então compreender que todos nós temos propósito diante de Deus. Eu não sei se você pode bater a mão no peito e dizer assim: eu tenho um propósito. E até tem uma frase muito interessante, quando eu estava estudando a respeito desta chamada coletiva, geral, que Charles Spurgeon diz que todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Olha para o seu irmão de canto de olho assim, para ele não ficar muito irritado. A gente não pode ter briga aqui dentro. Pergunta para ele: e aí? Missionário ou impostor?
E quando nós mergulhamos, o irmão pode ler com calma em sua casa, no capítulo 9, do Evangelho de Jesus segundo escreve Lucas, nós vamos perceber que Jesus trata apenas de assuntos ministeriais neste capítulo. Nele Jesus levanta, através das suas ações e dos seus ensinos, que isso é nítido em Jesus, isso era particular de Jesus e deve ser nosso também, que Jesus ensinava não só com as suas palavras, ele ensinava também com as suas ações. Quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala: eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, de tudo quanto Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar, porque Jesus equilibrava a balança. Porque tem muita gente por aí vivendo de discurso, mas Jesus não nos chamou para viver de discurso, até porque a maneira como nós vivemos grita muito mais alto do que o que nós falamos. Acabou, glória a Deus, né? Vai piorar. E Jesus ensina através das suas ações, através das suas palavras, alguns pontos importantes ao longo do capítulo 9. O primeiro é que ninguém exerce chamada em Deus sem poder e sem autoridade. Em Lucas capítulo 9, versículo 1, ele convoca os 12 discípulos e a Bíblia diz: deu-lhes poder e deu-lhes autoridade. Por quê? Porque a missão está além das capacidades humanas. Pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo nosso braço, pelo nosso entendimento, nós não temos como concluir aquilo que Deus propôs para nós. Só que Jesus, além de chamar e propor, ele entrega as ferramentas necessárias para cumprir. Ele não chama e nos coloca no meio da linha de tiro desarmados. Ele dá poder e ele dá autoridade, mas alguém precisa se propor a buscar, porque está disponível, está à nossa disposição, a despensa do céu está aberta. E é por não entrar na despensa do céu para pegar o armamento para a guerra que tem muita gente por aí que não aguenta nem um cascudo do diabo. Porque não tem poder. O diabo não tem medo de música, o diabo não tem medo de discurso filosófico, o diabo não tem medo do cabelo arrumadinho, ele não tem medo de gravata, ele não tem medo de paletó, ele não tem medo do seu perfume, ele não tem medo da sua boa oratória. O diabo, ele só recua diante do poder do nome de Jesus, que está liberado para nós utilizarmos. Então nós precisamos desse poder. A segunda coisa que Jesus nos ensina no capítulo 9 é que um chamado por Deus sempre deve ter o que oferecer ao povo. Quem quer seguir Jesus sempre tem que ter algo a oferecer. Nós lemos a partir do versículo 10, no capítulo 9, que Jesus está num lugar, numa região deserta, e uma multidão o segue, e ao segui-lo, essa multidão passa por um dia inteiro ouvindo Jesus libertar, curar, transformar, ensinar. E um dos discípulos, vendo que o dia já estava declinando, diz: mestre, dispensa este povo, para que eles vão às cidades circunvizinhas e comprem o que comer e tenham onde dormir, para que não desfaleçam pelo caminho. Como quem está tentando jogar o problema para outro. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: deem vocês mesmos de comer. A responsabilidade é de quem viu. E a gente às vezes não entende isso. A gente vê as coisas fora do lugar e espera que o outro vai arrumar. Reclama: mas essa igreja não tem diácono, essa igreja não tem pastor, essa igreja não tem obreiro. A nossa chamada começa por aquilo que nos incomoda. Se está fora do lugar e Deus mostrou para você, é você que tem que levantar para fazer. Deus está lhe chamando, lhe provocando, lhe incomodando, e você
curando com o pau diácono. Tá difícil dar glória a Deus hoje. E Jesus olha para os discípulos e diz: dei vocês mesmos de comer. E aí um dos discípulos responde a Jesus: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. E eu até falei sobre isso de manhã. Esses 5 pães e 2 peixes para aquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, não eram nada. Mas na mão de Jesus foi o suficiente. Pode parecer pouco aos olhos de alguém, mas Jesus, a matemática de Jesus é mais ou menos essa: eu entrego a Ele, Ele multiplica e me devolve, e aí eu posso dividir com os meus irmãos. Porque tem algumas pessoas que olham para si e dizem: eu não tenho capacidade, eu não consigo, não sei por onde começar, não sei o que fazer, eu gaguejo, eu sou tímido. E aí Jesus está dizendo: você não compreendeu que não é você, é o que você tem nas minhas mãos, que quando você entrega nas minhas mãos, eu multiplico e você pode utilizar e dividir com os seus irmãos. E aí eu tenho uma palavra para liberar ao teu coração. Se você quer receber, recebe. Se não quer, enfia a mão no bolso, entrega o teu pouquinho na mão de Jesus, porque o teu pouquinho vai ser multiplicado e vai alimentar multidões, fazendo proeza, porque é Ele através de nós. Há lições e mais lições que o capítulo 9 nos ensina. A terceira lição que o terceiro ponto que o capítulo 9 nos levanta é que ninguém pode ser bem sucedido na missão dada por Deus sem reconhecer quem Jesus é. Ninguém. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas não sabem quem é Jesus de verdade. Nós temos o Jesus pop, nós temos o Jesus gospel, nós temos o Jesus celebridade, nós temos o Jesus que se adapta às minhas demandas, às minhas necessidades. Ali e acolá a gente escuta uns absurdos, que nós temos o Jesus que recua e cede à minha vontade, e se ele não cumprir eu posso jogar ele no canto da parede. Não há como obter sucesso sem reconhecer quem Jesus é de verdade. E Jesus não se amolda às nossas necessidades. Jesus não se adapta aos nossos padrões. Pelo contrário, nós nos adaptamos ao padrão que Ele estabelece. Nós nos adaptamos à demanda do Evangelho. Porque, aliás, ser crente é muito desconfortável. Ser crente não é um mar de rosas. Ser crente não é fácil. Ser crente é doloroso. Porque ser crente envolve renunciar o que mais me conforta. Ou melhor, o que mais conforta a minha carne. O que mais agrada aos meus apetites. Renunciar. E o capítulo 9 nos mostra uma das declarações mais ousadas de um homem. Porque a multidão começa a ir embora, porque as palavras de Jesus estavam um pouco duras. Aí Jesus vê a multidão indo embora, olha para os seus discípulos e diz: vocês não vão também não? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há como ter sucesso sem reconhecer quem Jesus é. E reconhecer quem Jesus é de verdade vai confrontar algumas coisas dentro de nós. E o capítulo 9 se encerra com o texto que nós lemos, o recorte que nós lemos do versículo 57 ao 62. E esses versículos nos mostram o preço que é exigido na chamada.
Porque a chamada ela tem um preço. E a Bíblia vai nos mostrar 3 preços que a chamada cobra de nós. Porque nós não somos peça solta no corpo de Cristo. E esse é um preço que todos nós devemos pagar. Eu até comentava por esses dias em um culto de missões que eu fui pregar em uma determinada denominação aqui da cidade, que a nossa salvação não nos custou nada. A nossa salvação não nos custa nada. E não há como negar isso. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você vê por aí alguém cobrando a salvação, foge. Porque a salvação já foi paga e o preço foi sangue. Mas o nosso discipulado, a nossa chamada, vai nos custar tudo. A salvação não nos custou nada, mas a nossa chamada vai custar tudo para nós. A nossa força, as nossas capacidades, a nossa dedicação, em alguns pontos a nossa saúde, as nossas vontades, os nossos sonhos. A chamada vai nos custar tudo. E a Bíblia nos mostra 3. E o primeiro preço da chamada é renúncia. Versículos 57 e 58. E aconteceu que indo eles pelo caminho, disse-lhe um Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A Bíblia nos mostra que alguém se ofereceu seguir Jesus. Disse, eu estou aqui, eu vou te seguir. Só que a resposta de Jesus nos faz compreender que essa pessoa não sabia para o que ela estava se oferecendo. Porque Lucas não registra, mas Mateus registra que este homem era um escriba. Uma pessoa acostumada com conforto, uma pessoa acostumada com qualidade terrena de vida. E então Jesus dá uma resposta dizendo, as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Algumas pessoas usam desse texto para dizer que Jesus não tinha onde morar. E olhe para cá, Jesus tinha casa. Lucas capítulo 4, os versículos a seguir, a partir do versículo 14, se não me engano, diz que Jesus tinha casa, residência em Cafarnaum, na Galileia das Nações. Então Jesus tinha onde morar. Se Jesus tinha casa, e ele está falando que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o que ele está querendo dizer então? Ele está querendo dizer que ele renunciou todos os confortos que ele tinha para poder atender a chamada de Deus em sua vida. E aí Jesus nos ensina que se o Filho do Homem teve que renunciar para cumprir a vontade do Pai, mas nós que somos meros mortais também devemos renunciar. Abraão foi um homem que renunciou. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir, Deus libera uma promessa extraordinária para a vida de Abraão. Ele diz, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, engrandecerei o teu nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus começa a liberar promessa, coisa extraordinária. Mas antes de liberar a promessa, ele diz, tem uma condição. Sai, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo para Abraão basicamente, abandona tudo o que você conhece por segurança, porque agora você vai aprender a depender de mim. É o que a renúncia nos faz. Nos ensina a depender de Deus. E a renúncia de Abraão era muito mais profunda do que apenas sair, porque o termo hebraico aqui para sai é ialá, que
significa sair em si mesmo. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, eu não quero que você mude apenas a sua localização geográfica. Eu quero que você corte as raízes que estão te prendendo a este lugar. Não é só sair da casa do teu pai, no caso de Abraão, é tirar a casa do teu pai do teu coração. Não é só sair da tua terra, é tirar a tua terra do teu coração. Não é somente sair da tua parentela, é tirar a tua parentela do teu coração. A renúncia de Abraão nos ensina que aquilo que Deus pede, requer de nós, vai muito além do que simplesmente abrir mão. Não é só abrir mão do pecado, é arrancar o pecado pela raiz do nosso coração. Não é só abandonar as más companhias, é arrancar as más companhias pela raiz de dentro do nosso coração. Deus requer de nós mais do que renúncias superficiais, Ele requer de nós renúncias profundas. Porque, aliás, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus vai dar uma das declarações mais desaforadas da Bíblia. Ele vai dizer: se alguém quiser, se quiser. Sabe por quê? Porque ninguém é obrigado. Se alguém quiser, porque eu não estou com arma na cabeça de ninguém. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia. Renúncia. Quem quer seguir a Jesus precisa renunciar. O quê? O Espírito Santo nos impulsiona a isso. Eu não posso dizer a você o que você vai ter que abrir mão. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu sei basicamente que todo crente tem que renunciar ao pecado. Mas há coisas dentro de nós que a voz do Espírito Santo nos impulsiona. E quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Renúncia. Renúncia. O segundo preço que a chamada nos cobra são as prioridades. A chamada de Deus nos faz inverter as prioridades. O versículo 59 e 60 diz o seguinte: e disse a outro: segue-me. Quem diz? Jesus. Jesus diz: o primeiro se oferece, o segundo é chamado por Jesus: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar aos seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Uma resposta dura da parte de Jesus. Mas para entender essa resposta dura da parte de Jesus, primeiro a gente precisa entender o que significa o que o menino disse a Jesus, o que este homem disse a Jesus. Ele está dizendo: Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou para casa enterrar o meu pai. Só que nós, estudando a palavra de Deus, vamos perceber que o pai deste menino não estava morto. Por que nós chegamos a esta conclusão? Porque se o pai deste homem estivesse morto, eu fico falando menino, homem, mas era um homem adulto, tivesse morto, ele não estaria ali. Porque ele deveria acompanhar todo o processo de luto. Se o pai deste homem estivesse morto, ele não podia estar longe do caixão. Depois de passar pelo processo do velório, do cortejo, do enterro, ele ainda tinha que aguardar um período de luto, sem deixar a sua casa. Então o pai deste homem não estava morto. E se o pai deste homem não estava morto, ele estava querendo dizer outra coisa a Jesus. Não era simplesmente: deixa eu voltar a enterrar o meu pai. O que este homem estava dizendo a Jesus é: deixa eu voltar para minha casa, viver a minha vida,
sonhar e concretizar os meus sonhos, casar, ter filhos, viver a minha profissão, fazer a viagem dos meus sonhos, cursar tudo aquilo que eu quiser cursar, viver as experiências que estiverem à minha disposição para viver, e depois que o meu pai morrer, eu velar, enterrar, guardar o período de luto. Aí, com o que sobrar da minha vida, com o que sobrar das minhas forças, eu volto e te sigo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: dá para mim não, porque eu não aceito entrega pela metade. Quem aceita dividir a gente é o mundo, porque o mundo tolera ter a nós como amantes, mas Jesus não nos chamou para dividir. Jesus não nos chamou para estarmos divididos entre um pé na igreja e um pé nos nossos desejos carnais. Quem quer seguir Jesus precisa arrancar qualquer coisa que esteja sentado no trono do próprio coração e dizer: pode sentar, Jesus, governa aqui, Jesus, tu és a minha prioridade, Jesus, é você quem manda, Jesus, é você quem estabelece, Jesus, é você quem comanda, Jesus. Eu não sei se você pode bater a mão no peito e dizer: Jesus, senta no trono do meu coração. Prioridades. 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 Nós vamos ter que inverter algumas prioridades para poder seguir a Jesus, para poder pagar o preço que é exigido. Isso significa às vezes ter que dormir um pouquinho menos, ler um pouquinho mais, jejuar um pouquinho mais, se disponibilizar um pouquinho mais. Chegar ao pastor Wagner e dizer: pastor, nós estamos juntos, tal dia não dá, mas quando o serviço me permite, eu quero estar aqui, quero ajudar. Estar junto. Prioridade. Prioridade. Prioridade é não trocar a ceia pela praia. Não trocar a oração pelo Netflix. Não trocar a igreja pela balada. Não trocar o ensino da palavra por curandeiro místico por aí. Porque tem gente correndo atrás de revelação, de profecia. Isso não sustenta crente, não. O vento vai passar e na primeira pisa você cai. Cai. O que mantém em pé é a palavra. Prioridade, primazia. A preeminência deve ser dela. E quando Deus é a nossa prioridade, nós vivemos coisas extraordinárias. Primeiro livro dos Reis, eu acho que é o versículo 8. A Bíblia diz que Elias vai a uma cidade chamada Sarepta, e lá tinha uma viúva. Deus disse para ele que haveria ali uma mulher que daria a ele de comer. Ele pede um pouco d'água, ela serve, aí ela está catando uns cavacos ali, e antes que ela vá, ele diz: traz também um bolo. E ela olha para ele: Senhor, eu não tenho mais nada aqui. Eu tenho um pouquinho de farinha na panela e azeite na botija. Eu vou fazer um bolo, comer, dar para o meu filho comer também, e nós vamos morrer. Aí Elias ouve aquilo, olha para ela e diz assim: não muda o seu plano, não. Esse é o seu projeto, então faz. Mas altera a prioridade, serve primeiro para mim, depois você come. Porque enquanto não chover sobre a terra, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Ela inverteu a prioridade. Ela atendeu a voz e o comando de Deus primeiro,
ela deu o que comer àquele homem, não faltou enquanto não chovesse, e ela ainda viveu algo que ela nem pensava viver, porque o filho dela morreu. E quando o filho dela morre, ela vai chamar Elias. Elias vem, ora pelo menino e ele volta à vida, porque quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, nós vivemos muito mais além do que a nossa mente consegue imaginar. Eu quero liberar uma palavra. Talvez a tua visão está limitada, talvez você diz: eu estou condenado a isso. Deus está dizendo: faz de mim a sua prioridade, porque eu te farei viver além do que você sonha. Prioridade, prioridade. Terceiro, para encerrarmos, o último preço que a chamada nos exige é foco. A chamada nos exige foco. O versículo 61 diz: e disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora, geralmente nós interpretamos este texto como olhar para trás, como se olhar para trás fosse pensar em desistir. Mas olhar para trás aqui não é pensar em desistir. E olhe bem para mim aqui, para não falar que alguém mentiu para você depois. Se você decidir andar por este caminho, por algumas vezes você vai pensar em desistir. Por algumas vezes você vai pensar em parar. Às vezes as pressões da vida, por conta da chamada de Deus, vão ser tão violentas que você vai pensar em parar. Que você vai pensar em jogar tudo para o alto, em chutar o balde. Todos nós pensamos isso. Por mais que nós não gostamos muito de admitir, todos nós pensamos isso. Todos nós já pensamos em desistir. Eu por vezes já pensei em desistir. Por vezes. A vida nos leva a pressões tão violentas que a gente pensa em parar, que a gente pensa em desistir. Eu, por vezes, esse ano ainda, caído no chão do meu banheiro com problemas no estômago, eu pensei em parar. E nós pensamos em parar. Nós pensamos em desistir, isso é natural. Mas não dá, irmão. Se eu falar que eu nunca pensei em desistir, eu estaria mentindo. Mas se eu falar que eu decidi desistir, aí eu estaria mentindo mais ainda. Porque não dá mais para parar. Não dá mais para parar. A palavra e a chamada de Deus queima no nosso coração. E quem se apaixona por Jesus e pela sua obra não consegue mais parar. Não consegue mais parar. Eu me lembro que há um texto em Jeremias capítulo 20, versículo 7 a seguir, que Jeremias está angustiado. Ele diz: persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fosse sobre mim prevaleceste, a tua palavra tornou-se vergonha na minha boca, ignomínia nos meus lábios. Mas todas as vezes que eu penso em parar, todas as vezes que eu penso em desistir, ela queima como um fogo cerrado nos meus ossos. E eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida. Todas as vezes que você pensar em parar, o Espírito Santo vai fazer queimar a presença de Deus dentro de você.
A presença vai queimar no teu peito. Deus vai lhe renovar. Haverá porção do céu todas as vezes que você pensar em parar. Ei, calabadarabaxandaralabacalabasurimicandaragaí. Está cansado? Deita, dorme, porque Deus não repreende o cansaço, Ele trata cansaço com descanso. Foi assim com Elias em 1 Reis capítulo 19. Ele queria chutar o balde, ele queria parar. Deus olhou para ele deitado, deixou dormir. Quando ele acordou, pão e água estavam no pé dele. Ele comeu, voltou a dormir. Quando ele acordou, tinha pão e água no pé dele. Porque Jesus trata assim. Descansa e recebe a porção. Descansa e recebe a porção. Mas terminou, levanta e segue. Porque a tua caminhada não pode parar. Não pode parar. Mas se esse texto não quer dizer para nós sobre pensar em desistir, o que esse texto está dizendo? No texto Jesus usa um exemplo da agricultura da época. Quem estava ali entendeu de primeira. Ele usa o exemplo do arado, que era mais ou menos assim: havia um agricultor, este agricultor tinha um instrumento que era um cabo de madeira que se prendia na ponta, e na ponta havia uma lâmina, havia uma corda, uma tira que era amarrada a um jugo, e este jugo era posto sobre 2 bois, e esses 2 bois puxavam o arado, e a pessoa ia atrás, empurrando, conduzindo, na verdade. E os bois puxavam, a pessoa conduzia. O boi puxava, a pessoa conduzia. E quando a pessoa estava conduzindo a linha do arado, ela precisava ter a máxima atenção ao que ela estava fazendo. Por quê? Eita, misericórdia. Porque se ela ficasse olhando para trás, enquanto ela estivesse fazendo, se distraindo, cedendo às distrações que aquele ambiente poderia oferecer, ela poderia, das duas uma, ou fazer as linhas do arado tortas, fazendo mal feito, ou ela poderia atingir a lâmina do arado em uma pedra, quebrando a lâmina, porque era uma lâmina inteiriça, e daí ele teria o trabalho de encomendar outra, esperar o artesão fazer, para trazer a lâmina de volta e voltar a fazer o trabalho da agricultura, do arado da terra, atrasando assim a semeadura. E isso geraria prejuízo. Quando Jesus diz para aquele homem: quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, ele está dizendo: quem faz a minha obra precisa ter atenção ao que está fazendo, precisa evitar as distrações, porque quem não evita as distrações da vida vai primeiro fazer mal feito. E Deus não quer ninguém fazendo a sua obra de qualquer maneira. Ele não quer ninguém fazendo mal feito, porque se for para fazer mal feito é melhor não fazer. E o que mais nós vemos por aí é gente fazendo mal feito, prega de qualquer jeito, dá aula de qualquer jeito, serve no diaconato de qualquer jeito, canta de qualquer jeito, vai sem ensaio mesmo, vai sem estudar mesmo. E se for para fazer de qualquer jeito é melhor nem colocar a mão no arado, porque quem decide trabalhar para Jesus precisa fazer com a máxima qualidade. Deus não espera de nós perfeição, mas Ele espera a nossa máxima capacidade, o nosso máximo comprometimento, e aquilo que faltar em nós, Ele completa com o poder do Espírito Santo de Deus. Ei,
Não faça mal feito, não ponha a mão no arado se você não puder se comprometer. É melhor rasgar a credencial do que fazer de qualquer jeito. É melhor abandonar o ministério do que fazer igual o nariz. Desculpa a sinceridade, eu sou jovem, eu posso. Aleluia. Comprometimento, foco. E quem fica olhando para trás, se não fizer mal feito, vai gerar prejuízo. Só tem essas duas opções. E essa classe que gera prejuízo é principalmente aqueles que decidem não se comprometer. Porque a gente sabe que Deus tem propósito com a gente. Sabe ou não sabe? Ou é só eu que sei? A gente sabe o que Deus quer da gente. Se não sabe, irmão, é melhor procurar. Ficar tanto tempo assim sem saber não é normal, não. E quando a gente decide não colocar e não fazer, a gente está gerando um prejuízo para o reino de Deus. A gente está gerando sobrecarga em quem está fazendo. Você sabe que você é intercessor e não se compromete a entrar na intercessão, você está sobrecarregando essas irmãs de azul aqui. E você acha que Deus não vai cobrar de você quando chegar aquele dia? Se você sabe que tem um chamado no diaconato e não entra para servir, você está sobrecarregando aqueles irmãos de branco ali atrás. Se você sabe que tem um chamado para o ensino e não se matricula na teologia, não vai procurar aprender a palavra de Deus, você está sobrecarregando, os pregadores e os professores desta igreja. E não adianta se sentir provocado, ofendido, maltratado e procurar, porque essa palavra vai te perseguir aonde você pisar a planta dos seus pés. Se você fugir por causa dessa palavra, eu profetizo que você não vai ter paz enquanto você não ceder ao comando de Deus. Não vai. Porque a gente acha que mudar de igreja vai nos trazer paz. O problema nos persegue, porque o que nós devemos passar, nós vamos passar, independente de onde nós estivermos. Tem gente que não para em igreja desde que chegou ao Evangelho. Por quê? Porque as coisas começam a apertar, espremer, falei, não dá para mim mais não. E vai para outro lugar. Vai te perseguir por onde você passar. Enquanto você não ceder à vontade de Deus. Enquanto você não ceder ao comando de Deus, enquanto você não ceder ao propósito de Deus, essa palavra, esta pressão, esse chamado, este propósito vai te perseguir. E vai chegar uma hora que vai faltar paz, hein? Foco. Nós estamos distraídos com os nossos propósitos, nós estamos distraídos com os nossos desejos, nós estamos distraídos com os nossos sonhos, com os nossos intentos, com aquilo que a gente fica maquinando na cabeça. E o projeto de Deus? E o sonho de Deus para nós? A gente chega com a malinha na oração, dizendo, Deus, eu quero isso, quero aquilo, e o que Deus quer para nós? Quando vai ter espaço? Quando vai ter lugar? Quando? Foco. A vida cristã exige de nós foco. Foco. Israel perdeu o foco. Israel perdeu o foco. José desce ao Egito por causa da crise, e José foi um escape de Deus para Israel. Eles eram
para ter ido ao Egito para passar um tempo, receber provisão, aprenderem sobre a agricultura, sobre as tecnologias da época e voltar, porque a terra da promessa era Canaã. Mas eles gostaram tanto do que viram no Egito que eles permaneceram lá por 430 anos. E não foi 430 anos só de mar de rosa, não. Foram 300 anos de paz, de prosperidade. Aí Deus olha e diz assim: esse povo perdeu o foco. Eu vou liberar a opressão, eu vou liberar a dor, eu vou liberar a angústia. E eles viram escravos na terra do Egito. E mesmo assim, meus irmãos, eles permanecem na terra por 130 anos. Era um povo tão distraído que eles se acostumaram com a escravidão, de tal maneira que quando Deus liberta o povo e eles estão no deserto para atravessar, na primeira provação eles começam a lembrar dos pepinos, do alho, da terra do Egito, porque perderam o foco. Mas nós devemos fazer como o apóstolo Paulo fez. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim, prossigo em direção ao alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu não sou perfeito, não, eu ainda não aprendi tudo, eu ainda não cheguei aonde Deus queria que eu chegasse, mas uma coisa eu faço, meus olhos estão fixos no alvo. Deus quer de nós foco. Deus quer de nós foco. Fica de pé, por gentileza. Nós vamos orar ao Senhor. E nessa oração você vai pedir ajuda ao Espírito Santo para pagar o preço. Para pagar o preço que a chamada exige. Porque este preço não é exigido só de quem foi chamado ao pastorado. Esse preço não é exigido só de quem foi chamado ao evangelismo, de só quem foi chamado ao ensino. Este preço é exigido de todos os que querem ser crentes e seguidores de Jesus de verdade. Se você se decidiu a ser crente, você vai precisar pagar este preço. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está para nos ajudar. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. E no preço da renúncia você vai dizer: Senhor, eu já sei o que eu devo renunciar, se você souber. E começa a dizer: me ajuda a renunciar isso. Eu já sei o que eu preciso fazer. Se você não souber, diz: Espírito, me ensina o que eu preciso renunciar. Nas prioridades, peça ajuda, peça orientação. E no foco, peça para Deus fixar o seu olhar em Jesus. Pastor Silvano vai cantar um hino agora, mas eu gostaria de verdade que você não cantasse, que você orasse. Ele vai fazer um fundo para você poder gritar, porque algumas coisas Deus vai pedir para você anunciar que vão te doer. E se você quiser chorar, você vai poder chorar. Se você quiser gritar, vai poder gritar, pular, falar em línguas, vai poder fazer. Esquece um pouquinho de quem está do seu lado. E essa oração é sua. E daí ele vai cantar para ninguém ouvir o que você está orando. Então, pelo amor de Deus, ora. Fecha os seus olhos e comece a falar com Deus. Vai falando com Deus, vai orando, vai orando, vai orando.
Glória a Deus. Oh, Yamanakala Shandaralabakala Basuri Bikandaralabakala. Eramondria Kamanagaya Serenginara Labashari. Começa a tocar, Espírito Santo. Começa a revelar. Oh, Yamandara Labakala Bashandarai. Oh, aleluia. Começa a tocar em corações, quebrar barreiras. Espírito de Deus. Começa a tocar profundamente em corações que sabem que tem uma chamada, que sabem que tem um propósito, que sabem que precisam se entregar mais. Revela o preço da renúncia, o preço, Senhor, da prioridade, o preço, Senhor, do foco. Revela, Senhor. Eu quero fazer um apelo aqui essa noite. Você que quer receber uma oração específica, você sabe que Deus tem uma chamada com você. Você sabe que você tem uma chamada, um propósito diante de Deus. Mas você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer. Talvez você já começou e se acomodou. Mas você quer voltar à atividade. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Venha sem vergonha, sem medo, porque este é o hospital de Deus. Se os irmãos puderem, se ajoelhem aqui, se ajoelhem aqui. Tem mais pessoas para vir. O Espírito Santo fala que tem mais pessoas para vir. Ao ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Oh, venha, 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 venha. Eu vou pedir aos pastores que imponham as mãos. Deus está dando forças aqui. Oh, Ramandaralabacalabachandaragai. Tem mais gente vindo. Venha e dobre os joelhos aqui à frente. E se derrame. Diga: eu estou aqui. Eu estou aqui. Tem mais gente para vir. Venha. Venha. Ei, Ramandaralabacalabachandaragai. Só para servir. Tem mais gente para vir. Venha, venha. Ao ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Venha. Oh, Senhor, Senhor, toca, Espírito Santo. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer as águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado.
pra te adorar, Senhor. Cante, Senhor. Senhor. Cante. Quebra o meu Cante. orgulho, Oh, Ramandaralabacalabaxandaragai. e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, Aleluia. eu quero ser limpo como na mão do teu. Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor. O preço já foi nos revelado, Senhor. Desperta, Senhor, homens e mulheres, meu Pai, a decidirem se compromissar com o Senhor. Nos desperta, Senhor, e renova as forças daqueles que já estão comprometidos. Libera, Senhor, sobre nós que estamos na ativa uma porção do Teu Espírito Santo. E esteja sobre nós. Oh, Yamanakalamashandaragai. Estenda suas mãos e receba desta porção de renovo do Espírito Santo que paira sobre nós aqui. Ai, renovo do céu, a poder do Espírito Santo. Oh, Yamanaralabacalabachandaralabacalabassurimicandaragay. Eremiando comondo que amandaralabacalabachandaralabacalabassurimicandarahas. Eremiandaralabacadagasho que te quepiando comondo que afai. Eremandaralabacalabassurimicandaralabacalabachandaragay. Oh, se você pode por um minuto, louve, adore e glorifique ao Senhor, mas só palavras de louvor, só palavras de adoração.